pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Inteligência Estratégica e hoje a gente vai conversar bastante sobre a inteligência estratégica aplicada em vendas, né? Então é um assunto muito interessante porque não é tanto a parte numérica de vendas de sistema ainda, mas muito relacionado ao consumidor. Então, quem que é esse consumidor e principalmente esse momento de compra, o que que ele leva em consideração, porque quando a gente está falando de dados, quando a gente está falando de informações, eu acho que essa motivação é uma das principais dificuldades na descoberta, né? E quando você vai bolar uma estratégia para vender mais produto ou para apresentar um produto novo, o que motiva talvez seja uma coisa mais difícil assim para desenhar aquele começo do pensamento, né? Então, para ilustrar um pouquinho essa aula, eu trouxe algumas ferramentas que vão facilitar bastante esse nosso bate-papo. Então, para começar, trouxe duas imagens aqui que ilustram bem o que a gente pode pensar em quem vai fazer a compra, no papel de compra do usuário, né? Então, olhando para a imagem, vocês vão ver que é uma loja infantil, né? Uma situação bastante comum até nesse sentido. E aí, o primeiro pensamento é, tá, mas quem que vai fazer a compra, né? Ou para quem que a gente tem que direcionar todos os nossos esforços de comunicação, de produto, de oferta? Claro que o usuário daquele produto é a criança, mas o decisor de compra, ou quem que vai pagar pela compra, geralmente é um pai, um familiar, um irmão, um tio, enfim, não é o usuário dessa compra. Nesse exemplo, é o exemplo que até nas aulas é muito mais clássico, porque ele é claro, né, de quem é o usuário e de quem faz a compra no final. Mas se você olhar para o mercado que você está atuando, que você quer atuar, às vezes ele não é tão claro assim, né? Então, quando a gente faz essa parte de definição do papel de compra, é importante a gente pensar em algumas escalas. Então, começando pela primeira escala, é o iniciador, ou seja, esse papel ele é um papel fundamental porque é ele quem vai dar aquela fagulha, assim, ele vai dar aquele início de pensamento em relação à compra. E geralmente esse início ele vem através de alguma provocação de uma comunicação, de um anúncio, de um conteúdo nas redes sociais, enfim, aquele primeiro início de, putz, será que isso aqui é bacana comprar? Não tinha pensado nesse aspecto de produto. O segundo papel, que é um papel que hoje em dia ele está muito presente nas estratégias de comunicação, de marketing, é o papel do influenciador. E aqui não vamos colocar o influenciador como aquele influenciador gigantesco, o influencer, que pode ser uma celebridade, pode ser um criador de conteúdo. Mas até dentro do seu círculo de contato mesmo, tem aquela pessoa que vai fazer o papel do influenciador naquela compra, né? Que vai te incentivar ou que não vai te incentivar, que também pode ser uma parte de influenciador negativo em relação ao processo. O terceiro papel é o papel do decisor da compra. Então, no final, ele que vai decidir a compra, seja porque ele é o responsável enfim, né, por aquela compra, ou ele que tem o dinheiro, e tem um papel de decisão, a última palavra de quem vai fazer ou não a compra. Quem de fato faz a compra, então essa é uma diferença bastante importante, às vezes quem decide não é quem vai efetuar a compra, né, no final, então esse papel do comprador é quem de fato vai fazer a transação, e o usuário, como no caso lá que a gente viu da roupa infantil, nem sempre é quem vai fazer todos aqueles outros papéis, tá? Então, tendo bem definido esses 5 papéis, fica bastante interessante você definir alguma estratégia, olhar para cada papel e entender o que eu preciso fazer para que aquela pessoa, né, ou aquela etapa do processo seja muito bem feita, influenciando, seja muito bem feita, até iniciando um processo de compra, tá? E aqui nesse outro slide, coloquei nesse mesmo exemplo de roupa infantil. Então, se a gente for pensar, a criança mesmo pode fazer o papel de iniciador, ou mesmo o pai ou a mãe, né? Porque a criança pode olhar aquele produto infantil, aquela roupa, aquele tênis, e passando numa vitrine e pedir para a mãe, enfim, perguntar, ver se pode experimentar, se pode levar ou não. E também essa parte pode vir dos pais, seja de uma promoção, seja porque precisa trocar, né, a roupa e tudo mais, seja uma oferta. Então, o papel ele pode ser dividido, isso é super importante, não é que o papel ele é cravado, tem que ser em um, tem que ser em outro, ele pode ser dividido e muitas vezes ele é dividido, né? Voltando aqui, por exemplo, o usuário, nesse caso, com certeza vai ser a criança, né, em relação aos produtos, e a parte do influenciador. A parte do influenciador
ele pode ter dois papéis, né? Então, o influenciador mesmo pode ser a mãe ou o pai, nesse caso, né? De falar, ó, filho, experimenta esse aqui de repente é melhor, vai ser mais resistente, coisa do gênero. Ou um influenciador externo, né? Então, esse influenciador que pode vir pode ser um amigo da escola, um conteúdo externo, enfim, algum terceiro que faça essa influência no processo de compra. Nesse caso, a decisão e a compra fica a cargo do pai ou da mãe, né, nesse exemplo, porque quem vai decidir no final se vai levar ou não, baseado em N critérios, geralmente é o pai ou a mãe, e certamente quem vai fazer a compra é o pai ou a mãe. Então, é importante dentro do seu negócio, do seu projeto, você ter bem claro quais papéis eles estão protagonizando para que você tenha estratégias para cada um deles. E onde entram os dados nessa parte? Onde entra a inteligência estratégica, né? Na definição ou até na descoberta de cada um desses papéis. Então, por exemplo, na parte do iniciador, são as perguntas que surgem, né? Como eu inicio um contato? O que vai chamar a atenção, né, dessa pessoa? Qual canal é o melhor ou o mais indicado para começar esse contato, né? No caso do usuário, quando que ele usa, como usa, porque isso vai influenciar em todo o processo, né? Às vezes o jeito que a gente planejou aquele produto ou pensou naquela campanha daquele produto não é o jeito que a pessoa vai usar, né? Ou o consumidor ele vai usar. Então é importante monitorar isso, é importante entender essas motivações e esses hábitos para melhorar a comunicação e até fazer novas descobertas. Na parte do influenciador, o que e quem influencia. Isso é fundamental, entender que parte do processo ele é mais influenciado, né? Se é na hora que ele está descobrindo, entendendo aquele produto, ou na hora da compra, ou naquele início, né? Então, esse momento é fundamental. E nessas duas últimas partes, que é uma parte mais focada no shopper mesmo, na parte da compra, é quando que vai ser decidido, né? E qual que é o fator decisivo, né? Se é o preço, se é o atendimento, se é o kit de produtos, ou se é o momento, né? Se vai comprar só no Natal, só na Black Friday. Então, essas partes são muito importantes. E, por fim, o pagamento, né? Como que é o pagamento, se eles preferem pagar em cartão, em boleto, em parcelado ou não, enfim. Então, todas essas informações, uma vez que a gente consegue colher todas elas, fica fácil de entender os papéis e as motivações de cada papel de compra. A segunda ferramenta de análise, que é uma ferramenta bastante interessante para a gente conseguir categorizar esse consumidor, né, esse consumidor mais focado na compra, é uma hierarquia do cliente. Então, o que é isso? A gente estabelece alguns critérios, né, e a base de análise é a parte do número de compras e a parte do tempo que ele fica, né, na nossa base, em contato com a nossa marca, e a partir disso entender onde que ele está nessa escala. E essa escala ela começa nos clientes mais prováveis. Então, esse cliente mais provável, ele está bem lá no comecinho dessa matriz, porque ele nunca comprou, ou comprou muito pouco, né? Mas na maioria dos casos nunca comprou, só que ele tem um potencial, né? Ele tem o potencial de fazer uma primeira compra, ele tem o potencial de ter algum tipo de relacionamento com a nossa empresa, com a nossa marca. Nesse segundo caso, é um caso que clientes potenciais que estão mais próximos ainda, né? Então, eles estão ou visitaram já uma loja, ou já passaram na frente, ou já entraram no site. Então, ele está quase na beira lá, só falta, entre aspas, fazer a conversão. A terceira escala são dos experimentadores. Então, essa é uma escala bastante ampla, porque é geralmente aquele consumidor que faz uma primeira compra. E aí, uma primeira compra, a gente fica sempre na dúvida se ele gostou, se não gostou, se ele não voltou, qual é o motivo, né, de ele não ter voltado, se ele não gostou do produto, do atendimento, ou se foi para o concorrente, enfim. Essa parte é uma base, ela é muito grande e quanto mais informações a gente tiver, melhor. A quarta escala são os clientes fiéis, e esses clientes fiéis, eles são clientes que eles compram os nossos produtos, eles são fiéis à nossa marca, mas até certo ponto. Os repetidores, então os repetidores são aqueles clientes que realmente fazem bastante, eles fazem muitas vezes a compra, não necessariamente amam a nossa marca, mas eles repetem muitas vezes essa compra. E por fim, os advogados de marca, que eles são, na verdade, é o suprassumo dos clientes, né? Todo mundo está atrás desses advogados de marca, porque além de fazer muitas compras, além de ser cliente muito assíduo, né?
eles também defendem a nossa marca, eles propagam a nossa marca, eles promovem a nossa marca para o círculo de influência deles, né? Então, esse advogado de marca realmente é onde toda empresa gostaria de estar. E aí aqui vem um ponto assim, é importante dentro do setor que vocês estão inseridos entender se existe essa possibilidade de advogado de marca, né? Porque nas faculdades, nos cursos, fica até essa coisa muito forte de vamos, todo mundo tem que ser advogado de marca da sua empresa, você tem que criar esses advogados de marca, mas eu entendo que tem alguns setores que não é possível. Então, gastar muito tempo e esforço também só atrás dessa estratégia, às vezes não é válido, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de um comercial da Tigre que eu acho que representa bastante isso e é uma estratégia que eu considero muito assertiva. Ó, a gente não espera ser o presente dos seus sonhos, virar item de colecionador, nem fazer parte da cultura pop. Na moral, ninguém ama tubos e conexões tanto assim. E tudo bem, porque a gente sabe que você ama a tranquilidade que só os nossos produtos oferecem. E é por isso que há 80 anos, na sua casa, empresa ou obra, quem ama a tranquilidade, ama a Tigre. Bom, então nesse exemplo é um exemplo que eu acho muito interessante porque realmente ninguém ama tubos e conexões a ponto de ficar saindo defendendo a marca e ficar falando, não, você precisa comprar esse tubo, mesmo que você não precise, né? Isso é uma estratégia que eu acho que ela é muito assertiva porque vai focar o esforço realmente em clientes que vão comprar, mas vão comprar quando precisam, vão comprar com uma lembrança de marca de credibilidade, mas não necessariamente vão sair para defender a sua marca e isso colocar ou ser colocado como um critério de sucesso da operação. Então, é importante vocês conseguirem localizar dentro do projeto da marca de vocês até que parte da hierarquia é válido mirar os esforços, tá? Uma terceira ferramenta, que é uma ferramenta bastante estratégica de relacionamento com o cliente e organização da base do cliente, é o LTV. Então, o que é o LTV? O LTV é o Lifetime Value. Então, essa métrica é uma métrica bem interessante porque ela estima o lucro líquido dentro da vida útil do cliente na empresa, né? Então, por que ele é importante a gente calcular? Ele é importante para a gente entender, primeiro, ter uma fotografia do nosso cliente, né? De como que é o número de compras, quanto tempo ele fica na nossa base, né? Quando ele faz uma compra, uma recompra ou só compra uma vez. E principalmente essa questão do cliente mais lucrativo para a operação. Então, a partir dessa conta de entender o ticket médio desse cliente e o tempo de permanência na base, a gente consegue dividir por grupos. Então, o ticket médio é o número de compras dividido pelo valor total que ele gastou, né, dentro de um período como um todo, né? Então, a partir desse cálculo, junto com o tempo de permanência, a gente define os clientes mais estratégicos, não necessariamente os melhores, mas os clientes mais estratégicos. Então, aqui um exemplo embaixo, né? Um pai. Se um pai comprou um sapatinho pro filho de R$ 200 ao longo de um período de 3 anos e a mãe ela comprou 15 pares de meias de R$ 30 ao longo de 3 anos, fica interessante a gente definir quem que é o público mais interessante, né? Quem que é o público mais assertivo para a gente trabalhar. E qual que é a resposta certa? Na verdade, não tem uma resposta muito certa, né? Se o seu objetivo é aumentar o ticket médio, é vender mais sapatos, por exemplo, é claro que o pai talvez seja mais interessante. Mas, na maioria dos casos, o cálculo de lifetime value ele é baseado na lucratividade a longo prazo. Então, nesse caso, a mãe ela é uma figura mais interessante para o nosso exemplo aqui, para o nosso projeto, tá? Bom, e o interessante dessas 3 ferramentas que a gente apresentou é se você conseguir unir elas, né? Então, unindo essas 3 ferramentas e tentando localizar onde que está o seu público ideal de consumo, né? Naquele público que ele é mais valioso a curto, médio e longo prazo, você vai conseguir definir algumas estratégias para fazer essa divulgação, para ativar, para tentar ter o máximo de contato possível, tá? Então, no nosso exemplo, nessa tela, a gente uniu as 3 ferramentas. Então, no nosso Lifetime Value, a gente viu que a mãe é o nosso público ideal, porque ela faz aquela compra, poucas compras, isso é verdade, porém ela é mais frequente e o lucro líquido no total ele é maior do que, por exemplo, uma compra de um pai. Então, qual seria a primeira estratégia nesse sentido? Além de manter
a mãe como uma cliente assídua, né? Então continuar fazendo ela voltar e tudo mais, é de repente tentar aumentar o ticket médio para cada visita. Então se ela faz uma compra de meia por visita, é tentar vender alguma coisa a mais, ou fazer uma venda maior de uma meia, por exemplo, enfim. Mas aumentar um pouquinho esse ticket médio. Mas, no caso de LTV, o nosso público principal é a mãe. E aí, naquele papel de compra, a mãe, ela desempenha esses papéis, né? De iniciador, influenciador, decisor e comprador. Ou seja, ela participa bastante do processo de compra como um todo, né? E ela pode ser, e aí eu digo pode ser, porque também pode estar em outros estágios, mas ela tem tudo para ser uma advogada de marca, porque nessa categoria de produto, é uma categoria que permite esse relacionamento muito forte, né? Permite essa recomendação para outras mães, enfim, para outros players muito fortes. Então, esse é só um exemplo de, unindo essas três ferramentas, de como você consegue localizar o seu público consumidor mesmo, e a partir disso definir estratégias de atuação, seja aumentar o ticket médio, seja aumentar a frequência de visita, seja aumentar até essa escala, né, essa hierarquia do cliente para que atinja essa parte do advogado de marca. E essa parte do advogado de marca, eu sei que pode ter ficado um pouco vago, por isso trouxe uma teoria do Philip Kotler, que ele define esse advogado de marca em alguns critérios, né, de como, na verdade, transformar um consumidor em um advogado de marca. Então, o Kotler ele tem um livro chamado Marketing 4.0, que ele define 5 As, os 5 As, né, para transformar um consumidor em um advogado de marca. O primeiro deles é o Ad Aware, que é de conscientizar. Então, o primeiro passo é saber que a nossa marca existe, apresentar a nossa marca para aquele consumidor, no caso, a mãe. Vamos retomar sempre esse exemplo da mãe nesse momento. Então, a mãe já sabe que a nossa marca existe, né? O segundo é o appeal, o apelo, né? Qual que é a nossa proposta de valor? Então, além de mostrar para a mãe, além de se apresentar para a mãe, por que a mãe ela tem que vir no nosso estabelecimento, na nossa loja, ou ter contato com a nossa marca? De repente, a nossa marca ela tem um apelo sustentável, ela tem um apelo de cuidado com a criança, enfim. É importante definir essa proposta de valor. O terceiro, de ask, de interrogar, é qual que vai ser a provocação. Então, ela já sabe que a nossa marca existe, ela já tem um relacionamento, ela já entendeu a nossa proposta de valor. Qual que vai ser a nossa provocação para que ela tenha um início de contato? Pode ser uma provocação de oferta, de conteúdo, de lançamento, e também ser provocado, porque muitas vezes, a partir do momento que a gente se apresenta, mostra a nossa proposta de valor, também do outro lado surgem perguntas, né? E é importante a gente ter um canal, ter alguma plataforma, um conteúdo que responda essas perguntas através de uma pessoa, através de um FAQ, através, enfim, de N possibilidades. O quarto é de ação. Então é realmente fazer a conversão. Então a mãe veio na nossa loja, esperamos que tenha um bom atendimento, mas ela precisa converter e também usar aquele produto. Não adianta só levar para casa, né? A gente quer que use aquele produto e tenha uma ótima experiência, para que no fim a gente ofereça insumos para que ela defenda a nossa marca. Então, não basta só vender, não basta só que ela use o produto, mas a gente também tem que ter insumos para que ela continue a defender a nossa marca, e isso tem muito a ver com a proposta de valor, porque ela vai defender o produto, vai defender também a marca na hora de divulgar, de compartilhar. Então, essa estratégia como um todo para se tornar um advogado de marca não é simplesmente a venda, mas também uma parte de continuidade nesse relacionamento com o cliente, que tem a ver com oferta, que tem a ver com experiência, mas principalmente de continuidade no relacionamento através de mensagens-chave, provocações até de ofertas, mas principalmente passando a mensagem e tendo por perto esse cliente. Para finalizar essa parte de análise do consumidor e posicionar esse consumidor que faz a compra mesmo, eu trouxe 2 recados aqui que acho que eles são bem importantes no futuro quando vocês forem formatar essa estratégia. O primeiro deles é que precisa haver cada vez mais uma combinação muito integrada entre a área de marketing e a área comercial. Porque a gente ficou falando bastante de quem são os nossos consumidores, quais são as motivações, né? E o que a gente tem que fazer para ativar, né? E essa ativação tem muito a ver com a mensagem, com a experiência. Então, essa história do comercial ficar muito distante do marketing não vai funcionar muito, porque no fim, os dois estão querendo falar com a mesma pessoa no mesmo momento, né? Então,
é importante que essa integração ela seja cada vez mais rápida e cada vez melhor, tá? O segundo recado é você partir do princípio que o seu consumidor ele é único, independente se está no setor X, Y, se o seu concorrente está assim ou está assado, mas o seu consumidor é único e é importante que você tenha essa definição de onde que ele está comprando, qual a motivação que ele está comprando e mapear isso cada vez mais. Então, com isso eu encerro essa aula, agradeço muito pela atenção e a gente se vê no próximo encontro.